Olá, meus amigos, estamos de volta, mais um encontro do canal Ernesto J. Kaim, que é o meio de comunicação do Laboratório Educação, Metamorfose e Emancipação. No encontro passado debatemos um pouco o que caracteriza a pesquisa, qual a relação da pesquisa com a educação, com a vida como um todo, e alguns pontos ficaram em aberto. Um deles é caracterizar o que é um alguém e um algum. Essas folhas, a gente vê nessa imagem, elas chamam atenção pela beleza. Se elas chamam atenção, elas têm uma característica muito própria. Elas são alguém, não apenas alguma folha. Alguma folha é quando eu passo por esse lugar e não dou a menor atenção para esses vegetais. Agora, quando eu os fotografei, quando eu os trago para cá, eu estou dizendo que essas folhas, esses vegetais, são alguém. E aí nós nos defrontamos com um contexto que é o contexto de tensões. E eu trago no título tensão barra tensão. Tensão com C cedilha e tensão com S. Tensão com C cedilha representa o que eu tensiono, o que eu desejo, o que eu quero. E tensão com S é o quanto que isso me inquieta, o quanto que isso me amargura, o quanto que isso me deixa angustiado e preocupado. É assim que, então, chego nesse ponto e trago essa conversa para hoje. Mas vamos iniciar essa conversa com uma obra de arte. Uma pintura, um quadro grande, a parede inteira, Manifestação, foi pintado em 1932, então tem 90 anos, tem mais de 90 anos, 93 anos. E vamos ver a atualidade desse quadro. Esse quadro mostra alguém, mostra alguns. Que tensões esse quadro apresenta? Assim, vamos a ele. Vamos a ele. Temos à nossa frente uma tela preta e branca. Ela, nesse confronto preto e branco, é uma forma de chamar atenção porque nós estamos querendo debater aqui. E aí, trago de saída um pensamento de George Lukács de que muitas vezes a evolução se caracteriza como a passagem da miséria vil para a miséria exuberante. O alguém é um miserável? Sim. O algum é um miserável? Sim. Vamos debater isso. E aí esse texto foi escrito por mim, por minha esposa, Vanderly Nogueira de Moura, lá em Buenos Aires, no Museu Malba. E ele está escrito, está impresso, está publicado no volume 2 da trilogia Em Branco, da Beleza ao Sublime. Depois eu falo desses livros. Antônio Berni, o autor dessa tela. E vamos em frente. A produção foi enquanto esse laboratório estava vinculado à Universidade Federal do Paraná. Hoje o Leme é um laboratório independente. E começamos com o Portinari, Festa de São João. Nela estão presentes trabalho, vida,
identidade. Acompanhe as crianças, acompanhe as pessoas, os trabalhadores. Estamos falando de uma festa, né? Festa de São João. Dizem que trabalho enobrece, a festa engrandece, mas enriquece quem tem o mando. E veremos nessa tela imagens de luta. Quase um século se passou. O que elas nos dizem hoje? Este é o quadro. Ouça. O que sentem? O que querem? Por que essa manifestação? Dignidade, emancipação. Cadê o sublime? Pão e trabalho. Dois aspectos fundamentais para caracterizar o humano humanizado. Também tem olhos azuis aí nesse monte. Também corpos negros. Mesmo com tudo isso, eles cantam. E vem a Frida Kahlo nos desafiar, dizendo: o seu macaco e seu papagaio, pare de fazer as coisas imitando como um macaco e pare de falar como um papagaio. São desafios que são postos no cotidiano. Assim, trago essa escultura, é uma escultura da mulher desnuda encaixada na boca de alguém. Essa escultura, ela traz essa expressão, Mundiglichkeit. Mund é boca, boca luminosa. É uma forma de se dizer o que é emancipação. Então, emancipado é aquele que emite com sua boca luminosidade. E se nós pusermos uma trema nesse U, fica Mündiglichkeit. Mund é maturidade. Então, emancipação é maturidade luminosa ou emanações bucais luminosas. E aí, a emancipação como o que sai e o que entra de e em sua boca. Continuando, nós temos aqui as autorias do material apresentado e vamos para o debate então. No encontro passado, trouxemos um conjunto de perguntas. Como eu me reconheço? Como o outro me reconhece? Como eu me represento? Como o outro me representa? Como eu me coloco, me reconheço, me vejo pertencente? Como o outro me vê, me percebe pertencente? Eu acho que essas três perguntas, elas ajudam a gente a pensar no se eu sou alguém ou se eu sou algum. Eu como cidadão, eu como ente planetário, eu como docente, eu como pesquisador, eu como pessoa,
O nosso planeta, tão maltratado, tão explorado, é alguém ou é algum? Então, é essa diferença que a gente vai debater agora. O que é o alguém e o que é o algum. Tá? Temos na tela um fragmento do teorema apresentado no encontro passado, em que ele apresenta a educação e a pesquisa voltada por um sujeito subjetivado, que é alguém, em contraponto a um sujeito objetivado, que é algum, que é um objeto. Esse alguém é silencioso, consciente e livre. O alguém é silenciado, alienado, submisso, preso ao senso comum. Veja, a diferença entre silencioso é o sujeito sábio, fala na hora certa e fala com consistência. O sujeito silenciado é o sujeito oprimido, o sujeito calado, reprimido. E esse sujeito consciente, nós teremos um encontro só para discutir o que significa consciente, consciência. Temos em contraponto o alienado, o submisso. E temos o livre como contraponto, o sujeito está preso ao senso comum. Agora veja, esse alguém é um ser epistêmico, psicológico, político, transcendente, coletivo, paradigmático e autônomo. Então, perguntando se você é alguém, vamos pensar juntos. Epistêmico. Quais são os conhecimentos consolidados que te amparam, que sustentam os teus argumentos? Você, como alguém, tem consciência da dimensão de transcendência na perspectiva de desejos, de vontades, de interferências inúmeras, de ter uma subjetividade que te ajuda a tomar as decisões? Você, como alguém, é um ser político, isto é, você tem consciência das forças que você sofre e tem consciência das forças que você exerce? Você, como alguém, é transcendente, reconhece que você tem uma história, tem um passado, você vive num contexto de eternidade, de infinito. Você é coletivo, você tem consciência, você faz parte de um contexto social plural, complexo. Você é paradigmático, alguém paradigmático, quer dizer, alguém que olha o mundo com uma perspectiva de permanente eco-reorganização. E você é autônomo, porque você tem um nome que é só teu, autônomo. Então, esse é o alguém. Como que esses aspectos aparecem quando você se analisa como ser planetário, como ser profissional, como ser pessoa, como ser família? Agora veja o sujeito que é objetivado, sujeito algum. Ele é apenas social, ele pertence a um contexto social. Tem um conceito, você é humano porque tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, fala. Mas você não reconhece uma dimensão além da materialidade. E você se vê individual, alienado, sozinho. Esse quadro ajuda a gente a pensar nisso. E vamos voltar então mais um pouco. Esse teorema, né, educação e pesquisa, nos ajudou a pensar como é complexo a gente dizer eu sou alguém ou eu sou algum. Mas ajuda a gente a pensar como eu posso lutar para isso.
Quais são os entraves? Quais são as facilidades? Quais são as coisas que me amparam e que me ajudam e que me levam a ser alguém ou a ser algum? Como é que eu transformo esses impasses, essas dificuldades, em elementos que me ampliam a capacidade de interação? Então, eu estou levantando uma discussão importante, que quando eu falo em alguém e algum, eu estou falando em identidade. E quando eu falo em identidade, eu estou falando em relações que muitas vezes são conflituosas. E aí, eu quero saber o seguinte: como é que você lida com as tensões com S? Como é que você transforma essas tensões com S em oportunidades? E como é que você transforma? E quais são as suas tensões com C cedilha? Quer dizer, o que você tensiona, o que você pretende, o que você quer, o que você busca? Qual o sentido da tua existência? Essa é a chave da pedagogia freiriana. Paulo Freire fez questão de dizer isso. Eu sou alguém quando eu consigo ter como referencial o ser mais, mas ao mesmo tempo me reconhecer como incompleto, inconcluso e inacabado. E eu acho que esse é a conversa que nós temos para hoje. E eu quero dar uma finalizada, trazendo para vocês uma proposta e um convite. Eu sou autor de uma coleção de 3 livros de poesia e eu vou apresentá-los agora para vocês. Aqui estão. A coleção é em branco. O volume 1 é Da Trincheira à Vida, volume 2 Da Beleza ao Sublime, volume 3 Da Alvorada ao Anoitecer. Então a proposta que eu faço é, eu envio esses 3 volumes com despesas de correio inclusas por R$ 130. E quem tiver interesse me faz a encomenda enviando seu endereço e o recibo de Pix para ernestojcaim@gmail.com. E esse endereço é também a senha para o envio do Pix. E assim eu deixo meu abraço fraterno e desejo que tenhamos um próximo encontro em breve. Um abraço para todos. Tchau.